Se tem um treino que gera dúvidas, adaptações pessoais, crenças e até pequenas religiões dentro da corrida, esse treino é o longo da semana. Quase todo corredor que treina minimamente estruturado faz um longo semanal. Mas aí surge a pergunta que parece simples e não é. Esse longo precisa ser feito de uma vez só ou pode ser fracionado em 2 dias consecutivos? Alguns fazem um longo contínuo, outros preferem dividi-lo em 2 treinos médios e muitos fazem esse ou aquele sem saber exatamente o que estão ganhando, o que estão perdendo e por quê. Hoje a ideia é organizar esse tema com clareza, sem dogma, sem receita pronta, mas com base em fundamentos do treinamento. Mas antes de tudo, o que é um treino longo? Vou começar organizando algo que, curiosamente, quase nunca é organizado. Ao longo dos anos, para abrir minha visão e me situar melhor nas prescrições que tenho feito para os diferentes níveis de corredores com seus variados objetivos, passei a classificar o treino longo em 3 faixas. O longo curto, entre 12 e 16 km, longo médio, entre 16 e 22 km, e o longo, acima de 22 km. Essa classificação não é aleatória, ela conversa diretamente com o tempo contínuo de esforço, impacto metabólico, fadiga acumulada, exigência mental. E sim, considerar 12 km como longo, eu já trago para a conversa corredores de todos os níveis, porque o conceito de longo é relativo ao estágio do corredor, não ao ego. Quando eu coloco 12 km como ponto inicial de um treino longo, não é por mera concessão, é por coerência com o princípio do treinamento. Longo não é um número absoluto. Longo é aquilo que, dentro do estágio atual do corredor, estressa o sistema de forma prolongada, exige gestão de ritmo, atenção ao corpo e uma carga de resistência que não aparece nos treinos comuns da semana. Para um iniciante, 12 km já representa uma experiência longa de todos os sentidos, fisiológica, mental e até logística. Há gasto energético relevante, maior solicitação muscular, impacto acumulado e, principalmente, a necessidade de sustentar a corrida por um tempo contínuo, que foge da zona de conforto habitual. Isso é longo, mesmo que o ego diga o contrário. À medida que o corredor evolui, o conceito de longo evolui junto. O que ontem era longo, hoje vira médio. O que hoje é desafiador, amanhã será rotineiro. E é exatamente por isso que eu prefiro classificar o longo como relativo ao estágio e não como um carimbo fixo de quilometragem. Quando alguém diz longo só acima de 20 km, na prática está falando mais sobre identidade do que sobre treino. E por que o treino longo é tão importante? O longo é o treino que sustenta a base aeróbia, ensina o corpo a lidar com a fadiga progressiva, melhora a economia de corrida, prepara o sistema músculo-esquelético, fortalece a mente para permanecer em movimento por muito tempo. É nele que o corredor aprende a continuar quando o conforto acaba. E exatamente por isso, a forma como esse treino é feito importa muito. A prática do longo fracionado, dividir o volume em 2 dias consecutivos, não é nova nem surgiu do nada. Ela aparece em contextos de alta carga semanal, em atletas experientes, em situações logísticas específicas ou como estratégia pontual de controle de impacto. O problema começa quando essa estratégia vira substituição permanente e não ferramenta ocasional. O que era para proteger o processo vira um modo de evitá-lo. A exceção começa a se repetir, a repetição vira padrão e o padrão passa a ser defendido como método. Nesse momento, não há adaptação específica suficiente para sustentar o objetivo maior. O treino continua acontecendo, o corpo se mantém ativo, mas a preparação especial deixa de avançar e o corredor segue empenhado e ocupado, sem estar verdadeiramente preparado. Antes de entrar no mérito do que funciona melhor, vale entender de onde vem essa ideia do longo fracionado. Ela não surgiu do treino amador, nem como solução confortável para a rotina moderna. Ela vem de contextos muito específicos, atletas de alto volume, calendários densos, esportes de resistência prolongada e ambientes onde a recuperação, a logística e o suporte eram parte do sistema. Ou seja, foi uma ferramenta criada dentro de um método, não um atalho fora dele. E quando a gente tira essa estratégia do contexto original e aplica sem critério, o risco não é errar um treino,
é desorganizar a preparação inteira. E aqui entramos no ponto central do vídeo. 2 médios não são fisiologicamente iguais a um longo. Essa frase resume tudo. E o motivo é simples, clássico e inegociável dentro do treinamento esportivo: o princípio da especificidade. Para simplificar, ele diz que o corpo se adapta exatamente ao tipo de estímulo que recebe. Vamos deixar isso claro invertendo o raciocínio. Nos treinos intensos, o que fazemos? Fracionamos o esforço em tiros, aumentamos a intensidade, inserimos pausas estratégicas. Isso permite correr mais rápido do que o ritmo das provas. Mas ninguém acredita que fazer tiros substitui correr a prova inteira sem parar. Porque não substitui. Agora pense no inverso. No treino longo fracionado, mantemos intensidade baixa, somamos volume em 2 dias e inserimos uma pausa longa, geralmente de 24 horas. Essa pausa não é neutra, ela quebra a continuidade metabólica, a progressão da fadiga, a cascata hormonal, a adaptação mental do esforço prolongado. A diferença é que o longo fracionado pode ser uma opção, enquanto o fracionamento do treino intenso não é facultativo. Ele é obrigatório simplesmente porque ninguém consegue sustentar de forma contínua intensidades altas por longos períodos sem pausa. Existe, é verdade, um método de treino mais curto e rápido, contínuo, aplicado como estratégia específica para provas até a meia maratona. Mas isso é outro assunto que eu ainda vou aprofundar em um vídeo próprio. No caso do longo, a lógica se inverte e o fracionamento do treino longo, quando comparado ao fracionamento do treino intenso, é o que chamo de uma engenharia fisiológica inversa. Ele pode funcionar como ferramenta circunstancial, atende a alguns objetivos e contextos específicos, mas não reproduz o estímulo fisiológico, estrutural e mental do longo contínuo, que é insubstituível quando falamos de preparação para provas longas. Algumas adaptações simplesmente não aparecem em 2 médios. Entre elas, maior depressão de glicogênio, a adaptação enzimática prolongada, resistência muscular sob fadiga contínua, ajustes biomecânicos tardios, tolerância mental ao desconforto acumulado. Essas adaptações que acabei de falar exigem tempo contínuo em movimento. Não é sobre quilometragem somada, é sobre tempo sem pausa. Eu sei, não demora muito e vem o argumento, mas eu fico menos cansado fracionando o longo. Sim, verdade fica, e isso não é um defeito, é exatamente o efeito da pausa. O ponto é entender o custo dessa escolha. E aqui entra um aspecto que quase ninguém considera. Para não ficar só no campo da ideia, eu quero te mostrar isso de forma bem objetiva. Eu montei um quadro comparando o treino longo contínuo com o longo fracionado. Não é para você decorar nada aqui, é só para organizar visualmente o que a fisiologia já mostra. Repara que quando a gente fraciona, mesmo mantendo o volume total, o estímulo muda, a carga interna se distribui de outra forma, a simulação de prova se perde e a especificidade cai. É a mesma lógica dos tiros, você pode correr mais rápido, pode somar muitos metros, mas nunca vai ser a prova. Então esse quadro não é para dizer que o fracionado não funciona, ele é para deixar claro o que ele é e principalmente o que ele não consegue substituir. E agora um refinamento importante, onde vamos aprofundar a quebra do treino longo. Quando a gente fala em fracionar o longo, não significa dividir ele ao meio. Na prática avançada, esse fracionamento quase nunca é simétrico. Tampouco a soma dos 2 treinos terá que ser igual a um longo único. Eu vou te entregar o ouro aqui com esses exemplos. 18 km mais 10 km, 20 km mais 8 km, 22 km mais 12 km. E não 15 mais 15 km ou 18 mais 18 km, porque isso já é outra coisa. Como vimos, o primeiro dia costuma concentrar a maior parte do volume, o segundo entra como uma extensão, já sob fadiga residual. Perceba que ao fazer isso, você está usando 2 treinos de natureza fisiológica diferentes para tentar resolver um único objetivo. O primeiro treino ainda preserva parte das características do longo, o segundo já é outro estímulo. Começa com a fadiga, mas sem a continuidade metabólica do esforço prolongado. Isso não transforma 2 treinos médios em um treino longo. Pode sim reduzir parte da perda de especificidade.
Ainda assim, o reset metabólico acontece e é exatamente por isso que isso não substitui o longo contínuo, apenas o complementa em situações muito específicas. O corpo entende continuidade como continuidade e a soma de estímulos como soma, não como equivalência. E agora que isso está claro, a gente consegue entrar no próximo ponto, que é a parte que mais pega para o corredor amador: o custo estrutural do fracionamento. Não se esqueça também que fracionar um longo exige 2 estruturas completas, não meia. Você precisa de 2 blocos de tempo, 2 ativações mentais, 2 logísticas, 2 preparações nutricionais, 2 recuperações, 2 momentos de disposição. Para a maioria dos corredores amadores, isso não simplifica a vida. Na prática, complica bastante, não é mesmo? Muita gente acha que fraciona por facilidade, quando na verdade está criando mais exigência, não menos. Agora vamos colocar ordem nisso. Corredores iniciantes estruturados. Aqui a resposta é direta: não fracionar. Foco em longos, curtos, contínuo, aprender rotina, continuidade e recuperação. Fracionar nesse estágio só cria ruído. Corredores intermediários consistentes. Aqui o fracionamento pode aparecer pontualmente. Exemplo: sábado 10 a 12 km, domingo 12 a 14 km. Isso soma volume aeróbio, mas não substitui o longo médio contínuo. É exceção, não regra. Corredores avançados e experientes. Nesse nível, o fracionamento vira ferramenta estratégica. Pode ser usado em semanas de carga alta, em blocos específicos, como proteção articular temporária. Mas mesmo aqui, o longo contínuo não desaparece do processo. Ele apenas não aparece toda semana. O erro não é fracionar. O erro é achar que se a soma deu igual, o estímulo foi igual. Não foi, e não precisa ser, desde que isso seja consciente e planejado. O treino longo não existe isolado. Ele conversa com o volume semanal, com os treinos intensos, com o nível do corredor, com o calendário de provas, com a fase da temporada. E quando você entende isso, para de procurar respostas absolutas e começa a fazer boas escolhas. E para fechar, fracionar o longo não fere a ciência. Substituir o longo por fracionado, sim. O longo contínuo continua sendo insubstituível para quem quer evoluir de forma sólida. E como sempre digo, treinar bem não é fazer mais, é fazer certo. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o papel do longo na sua semana, deixa aqui o like, compartilha com aquele amigo que sempre divide o longo sem saber como e porquê, e segue o canal, porque aqui a corrida é pensada, não improvisada. Bons treinos!